capítulo 2 do livro de Ruth diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem de fato poderoso, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Rogo-te que me deixes ir ao campo e recolherei espigas por detrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegando, espigou no campo por detrás dos colhedores. E aconteceu por sorte que a parte do campo era de Boaz, o qual era da parentela de Elimeleque. E Boaz, vindo de Belém, disse aos colhedores: O Senhor seja convosco. E eles responderam: O Senhor te abençoa. E Boaz disse ao seu criado, o encarregado dos colhedores: De quem é esta jovem? E o criado encarregado dos colhedores respondeu e disse: É a jovem moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: Rogo-te que me deixes recolher e ajuntar as espigas entre os feixes, depois dos colhedores. E assim ela veio, e está aqui desde a manhã até agora, a não ser um pouco que se deteve em casa. Então Boaz disse a Ruth: Ouça, minha filha, não vás colher espigas em outro campo, nem passes daqui, mas aqui estarás com as minhas servas. Esteja atenta ao campo que cegarem e seguirás elas, porque eu mandei aos jovens que não te toquem. E se tiveres sede, vá aos vasos e beba da água que os jovens tirarem. Ela então, baixando o seu rosto, inclinou-se à terra e lhe disse: Porque achei graça aos teus olhos, para que tu me reconheças, sendo eu estrangeira? E respondendo Boaz, disse-lhe: Por certo me declararam tudo o que tens feito com a tua sogra, depois da morte de seu marido, e que deixando teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, vieste a um povo que não conheceste antes. O Senhor galardoe o teu feito e a tua retribuição seja plenamente concedida pelo Senhor Deus de Israel, sob o qual vieste te abrigar debaixo das suas asas. E ela disse: Meu Senhor, ache eu graça diante de teus olhos, porque me consolaste e porque falaste ao coração de tua serva, não sendo eu como uma das tuas criadas. E na hora de comer, Boaz lhe disse: Aproxima-te daqui e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E se assentou ela junto aos colhedores, e ele lhe deu pão de cevada. E ela comeu até que se saciou, e ainda lhe sobrou. E levantando-se logo para espigar, Boaz ordenou aos seus criados, dizendo: Deixai que ela recolha as espigas dentre os feixes, e não a envergonheis. Antes deixai cair alguns punhados dos molhos, e a deixareis recolher, e não a repreendais. E ela esteve recolhendo naquele campo até a tarde, e debulhou o que tinha recolhido, e foi quase um efa de cevada. E tomando-a veio à cidade, e a sua sogra viu o que tinha recolhido. Tirou também logo o que lhe tinha sobrado, depois de saciada, e deu a ela. E lhe disse a sua sogra então: Onde colhestes hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja quem te reconheceu. E ela declarou à sua sogra o que lhe tinha acontecido com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do varão com quem trabalhei hoje é Boaz. E disse Noemi à sua nora: Seja ele bendito do Senhor, porque não recusou aos vivos a benevolência que teve para com os mortos. Disse-lhe depois Noemi: Aquele homem é nosso parente e é um dos nossos remidores. E Ruth, a moabita, disse: Também me disse isto: Ajunta-te com os meus criados até que acabem toda a minha ceifa. E Noemi respondeu a Ruth, sua nora: Melhor é, minha filha, que saias
com as criadas dele, para que não te encontrem em outro campo. Esteve, pois, ela colhendo junto com as criadas de Boaz, até que a ceifa das cevadas e dos trigos se acabou, mas habitou com a sua sogra. O capítulo 2 do livro de Ruth vai falar sobre o campo de Boaz. Vai falar sobre o aconselhamento de Noemi. Ruth, ela fez uma boa escolha. Ruth, ela não voltou para a idolatria, mas Ruth decidiu ouvir a sua sogra. Ela havia perdido o seu marido e havia perdido o seu sogro. Ela não queria fazer como órfã, voltar para os seus pais. Ela queria prosseguir em frente, porque ela conheceu o Deus de Noemi. E ela sabia que junto com Noemi, elas seriam vitoriosas, porque Deus as guardaria, Deus as conduziria. E foi isso que aconteceu. Deus as conduziu para o campo de Boaz. E quando Ruth estava colhendo e Boaz se aproximou, isso foi um sinal de Deus para aquele encontro. E Boaz permitiu que Ruth fizesse a colheita. O favor que ele deu a Ruth para que ela pudesse estar ali perto dele. E ele começou a observar o comportamento de Ruth. Ruth, uma mulher trabalhadora, uma mulher esforçada, uma mulher dedicada, uma mulher serva. Então, Noemi já sabia que Deus tinha um plano para tudo isso. E por isso ela fala para Ruth que Boaz, ele é um parente próximo e ele é o remidor. O que significa remissão, o remidor? Uma vez que uma mulher ficou viúva e ela era nova, para remir a vida de Ruth, seria necessário um homem escolhido de Deus. E quando Boaz aparece para Ruth, é uma preparação, porque Deus quer fazer uma nova história na vida de Ruth, porque Deus conhecia o coração dessa mulher, uma mulher que entendia e compreendia os passos que ela devia dar para se encontrar com o remidor, com a palavra de Deus que determinaria uma vida de sucesso para ela. Quando ouvir a voz de Deus e estar em sintonia com a vontade de Deus, nos faz seguir um caminho de vitória. Quando compreendemos que Deus ele manda pessoas para as nossas vidas como anjos, como protetores para nos guiar no caminho. Ruth deu ouvidos à sua sogra. Ruth conheceu o Deus da sua sogra e não haveria como voltar atrás, somente seguir em frente, e foi o que ela fez. Ela seguiu em frente. Ela se encontrou com Boaz. Ela foi serva, ela se mostrou quem ela era. E ela era temente ao Senhor. Essa colheita significava o tempo da colheita na vida dela. Deus estava mostrando para ela que o tempo de colher chegou. Que essa palavra transborde na sua vida e que possa edificar o seu coração. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.